Chegamos à nossa lição de número 5, Jesus é Deus. O texto áudio da nossa lição está em João, capítulo 1 e verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, desde que o mundo é mundo, a humanidade ela busca compreender a origem, o sentido da vida. O Evangelho de João, ele começa de uma maneira grandiosa, eu diria gloriosa. Apresenta Jesus como verbo, a palavra, né? A palavra de Deus. Aquele que existia antes da criação e que é o próprio Deus. João começa o Evangelho assim, ó. No princípio era o verbo. Aqui, João está falando da criação, do início, daquela terra sem forma, vazia, e que o Espírito de Deus pairava sobre o abismo. Lembra disso? Antes de tudo existir. E aí ele fala que Jesus já era. Ele não foi criado, ele é o Criador. Ele sempre existiu. Jesus é a manifestação suprema de Deus para a humanidade. Então João vai e diz assim, ó, e o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Isso significa que Jesus não é um mestre, um profeta, mas ele é o próprio Deus. E ele encarnou, esteve aqui, andou junto com os homens. Ele tem poder para todas as coisas. Jesus é digno da nossa adoração. Reconhecer que Jesus é Deus é o mesmo que colocar Jesus no centro da nossa vida, acima de todas as coisas. Jesus é eterno, Jesus é Deus, ele é a palavra viva. Jesus é aquele que governa todas as coisas. Glória a Deus. E a verdade prática. A divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia. Além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e na obra divina. Jesus é a manifestação perfeita de Deus em carne. A divindade de Jesus, ela tá clara em toda a Bíblia. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a gente vai encontrar as obras de Jesus, os atributos. No Novo Testamento tá ali o ministério de Jesus, as testemunhas do fato de que Jesus estava aqui, que Jesus não era um profeta, mas que ele era o próprio Deus encarnado. Então, Jesus está presente desde a criação. Jesus é o agente da criação. Ele não é uma criatura, ele é o Criador. Então, no contexto de Mateus 8, do 26 ao 27, Jesus acalma a tempestade. Ele mostra a autoridade dele sobre a criação. E essa autoridade só Deus possui. A onipotência de Jesus, lá em João 4, 29, quando Jesus encontra aquela mulher samaritana e ele revela o passado daquela mulher, ele mostra que ele conhece todas as coisas. Ao mesmo tempo, a Bíblia diz que Jesus também é onisciente e prova isso lá em Mateus 28, 20, quando Jesus diz assim, ó, eis que estou convosco todos os dias. Isso é uma onipresença. A presença de Jesus é em todo tempo, em todo lugar na nossa vida. Os grandes milagres de Jesus, quando Jesus transformou água em vinho, isso foi o primeiro sinal da glória de Deus. Jesus perdoa pecado, a gente sempre vê Jesus no início ali nos evangelhos, Jesus sempre perdoando pecado, e só Deus pode perdoar pecado. E Jesus tem esse poder, Jesus tem o poder de perdoar pecados. A gente vê ele fazendo assim na frente de todo mundo, perdoando pecados. A divindade de Jesus está clara, desde a manifestação dele, dos atributos, das obras, a eternidade de Jesus, desde o início, né? Então ele é o Criador, ele é o sustentador, ele é o Salvador. Não é apenas um homem, não foi apenas um homem que passou aqui, um profeta, uma pessoa comum que passou aqui na Terra. Não, Jesus é o Deus encarnado e ele é digno da nossa adoração, da nossa reverência, do nosso amor e da nossa adoração. E a leitura bíblica em classe está em João, capítulo 1, dos versos 1 ao 4, e João, capítulo 1, dos versos 9 ao 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
A introdução da nossa lição nos diz assim: o apóstolo João, como judeu monoteísta instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O apóstolo não admitia em hipótese alguma outra divindade, senão só e somente só o Deus Javé de Israel. Por isso, no prólogo do seu evangelho, ele descreve o verbo como um atributo da deidade, aqueles que mais se destacam no seu relato do começo ao fim. A gente vê que João, ele descreve Jesus como sendo plenamente Deus, eterno e distinto, né? Em toda a relação de Jesus com o Pai. Jesus se relacionava como o Pai sendo uma outra pessoa. Então, Jesus é eterno e a relação dele com o Pai é distinta. João era monoteísta, acreditava num único Deus. No entanto, ele revela Jesus com todos os atributos de Deus, igualando ali a fé monoteísta com a verdade da Trindade, apesar da distinção. João, ele não compromete o monoteísmo. Quando ele trata da relação de Jesus, ele afirma que Jesus é Deus, ele não compromete o monoteísmo com isso. Ele mostra que Jesus é plenamente Deus e que Jesus tem comunhão com o Pai. Ou seja, ele deixa claro que são duas pessoas em contato, em comunhão. É aquele João que diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, João utiliza esse termo aqui para mostrar que Jesus estava desde o começo, que Jesus é eterno, mas que são pessoas distintas. Então, quando ele diz que Jesus estava com Deus, ele sugere ali uma comunhão íntima, uma relação próxima, uma intimidade muito grande. Isso significa que Jesus não está subordinado ao Pai, mas que ele compartilha de uma mesma essência. Jesus e Deus têm a mesma essência. E a gente vê João fazendo isso, e João, ele permanece fiel na crença judaica de um único Deus, que significa que a Trindade não compromete o monoteísmo. Jesus não é um outro Deus. Jesus é a manifestação do Deus verdadeiro. O tópico 1 da nossa lição, a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Nós temos aqui 2 subtópicos. O primeiro deles, Jesus é Deus. O Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus. E o verbo era Deus. Ao que Tomé respondeu, Senhor meu e Deus meu. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo, para reconhecimento do ministério de Deus, que é Cristo, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de Deus e Salvador Jesus Cristo, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A divindade de Jesus, ela é o fundamento da fé cristã. Quando nega que Jesus é Deus, isso compromete todo o evangelho. Porque se Jesus não é Deus, ele não podia ser o nosso Salvador. Porque só Deus pode redimir o homem. E a Bíblia deixa isso muito claro. Quando Tomé, ele duvidou da ressurreição, até vê ali as marcas dos cravos, né, na mão de Jesus. E quando ele ficou diante dessa evidência, ele faz aquela declaração assim, Senhor meu, Deus meu. Então aqui, quando Jesus responde assim para Tomé, porque você me viu, você tá crendo? Ali, Jesus não tá repreendendo Tomé ou não aceitando a adoração de Tomé. Muito pelo contrário, ele tá afirmando que Tomé reconheceu que ele é Deus. Então ali, ele está provando que de fato ele é Deus. Então ele está comprovando para Tomé que ele é Deus. Ele não repreende Tomé. Ao contrário, ele comprova para Tomé que de fato ele é Deus. Assim como está escrito lá em João 10:30, eu e o Pai somos um. Então, Jesus não é igual a Deus, ele é Deus e deve ser adorado como Deus. No Antigo Testamento, Deus ele se revelava através dos profetas, mas daí em Cristo, ele está ali encarnado. E ele é a revelação perfeita, ele é completo. Então, tudo que a gente precisa saber sobre Deus, sobre Jesus, tudo que a gente precisa conhecer de Deus, está em Jesus. Então, nós precisamos conhecer a Cristo
para nós conhecermos o Pai. Lá em Colossenses 2:3 está escrito que em Cristo, em quem temos escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, Paulo, ele não separa Deus de Jesus, mas ele trata Jesus e Deus como sendo um só, o nosso grande Salvador. E assim como Paulo, Pedro também chama de Jesus de nosso Salvador. Lá em 2 Pedro 1:1, tá escrito assim, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao que conosco alcancemos a fé igualmente preciosa na justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem esquecer que Pedro era judeu, era monoteísta, e assim como nós vimos que João era judeu, era monoteísta, criam num único Deus e acreditam Jesus e passam Jesus, Eles mostram para nós um Jesus que é Deus e um Deus verdadeiro. E o segundo subtópico, seus atributos absolutos. Os atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Os atributos absolutos são incomunicáveis, são exclusivos da divindade, como onipotência, eternidade, onisciência e onipresença. A onipotência significa ter todo o poder, ser todo-poderoso. Jesus é onipotente, ele é eterno. No princípio era o Verbo, indica que ele já existia mesmo antes da criação com o Pai. A onisciência é o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus é onipresente. A onisciência é o conhecimento perfeito e absoluto que Deus possui em todas as coisas, de todos os eventos e todas as circunstâncias, por toda a eternidade passada e futura. Jesus possui esse atributo. Durante todo o período que Jesus esteve aqui na Terra, encarnado, ele realizou grandes milagres e ensinou a verdade. Ele provou que ele possui atributos que pertencem única e exclusivamente a Deus. Então, Jesus provou durante o tempo que ele esteve aqui encarnado que ele não é uma criatura inferior ou um ser inferior, mas que ele é o próprio Deus encarnado, com todas as qualidades que Deus tem. O apóstolo Paulo declarou em Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, Jesus era Deus encarnado aqui na Terra. Então, durante todo o tempo que Jesus esteve aqui, na forma humana, ele manteve, ou esteve nele, continuou em Jesus, todos os atributos de Deus, a onipotência, a onisciência e a onipresença. Então, a onipotência, todo o poder, ou o poder absoluto de Deus, O poder de Deus, até inclusive sobre a criação, o poder de Deus se revelava através de Jesus, O poder que Jesus manteve esse poder, Quando ele acalma a tempestade ali, mostrando que ele tinha poder sobre a criação, quando ele ressuscita os mortos, mostrando que ele tinha poder sobre a vida, sobre a morte, a onisciência, que ele sabia de todas as coisas. Não era poucas vezes que Jesus falava os pensamentos, conhecia o pensamento, a intenção do coração das pessoas que estavam ali junto com eles. Então, Jesus revelou o passado da mulher samaritana. Jesus sabia com antecedência que ele morreria. Jesus sabia com antecedência que ele ia ressuscitar. Então, essa era a prova da onisciência de Jesus. E Jesus é onipresente. Ele está em todo lugar, como Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mesmo depois da ascensão de Jesus, Jesus continua presente ali no meio do povo. Jesus continua presente no nosso meio. Ele prometeu que onde tivesse 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali ele estaria. Então, a presença de Jesus não é limitada a um espaço, a um tempo. Jesus, ele é imutável, Jesus é constante. Tiago 1,17 diz que nele não há mudança, não há sombra de variação. Diferente dos homens que muda de caráter, muda de opinião, Jesus permanece firme. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O amor de Jesus, a justiça de Jesus, o poder de Jesus vai permanecer o mesmo. Lá em Malaquias 3:6 está escrito assim, porque eu, o Senhor, não mudo. Então, Jesus provou, enquanto encarnado, enquanto esteve entre os homens, que ele era Deus, porque todos os atributos de Deus
estava sobre ele. Glória a Deus. E o segundo ponto da nossa lição, a heresia que nega a divindade de Jesus. Aqui nós temos 3 subtópicos. O primeiro deles, arianismo. Os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguidos pelos monarquicistas dinâmicos. Mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja foi o arianismo. O termo arianismo veio de Ário, o expoente dessa doutrina em Alexandria a partir do ano de 318. Ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Ário rejeitava a eternidade do Verbo, embora defendesse sua essência antes da encarnação. Recusava que fosse ele eterno como Pai, insistindo na tese de que o Verbo era criado como primeira criatura de Deus. A palavra de ordem arianista era: houve um tempo em que o Verbo não existia. Então, desde que Deus criou o homem, o Satanás ele vem distorcendo a palavra de Deus para tentar enganar. E com relação a Jesus acontece o mesmo. O diabo tem certeza que Jesus é filho de Deus. Certeza absoluta. Mas ele tenta jogar técnicas, buscar meios, maneira de enganar as pessoas e fazer com que as pessoas desacreditem de Deus. Ele não muda a tática, né? Desde o início, quando ele tentou descredibilizar Deus, ele não muda. Ele continua o mesmo. Ele continua, ele vai se aperfeiçoando, mas ele continua o mesmo, tentando enganar a humanidade. O arianismo é uma das maiores heresias da história da igreja. Ela surgiu ali no século IV, por meio de um homem chamado Ário. Ele era um presbítero lá de Alexandria, e ele afirmava que Jesus não era eterno. Ele era uma criatura feita por Deus. Ele era a feitura, né, de Deus. Então, esse ensino foi condenado no Concílio de Nicéia, lá no ano de 325 depois de Cristo. E nesse concílio apresenta Jesus como o eterno e igual ao Pai em essência. Então, o arianismo ele distorce as escrituras, distorce a Bíblia. E por essa razão, os crentes precisam estar alerta, vigilante, né, sobre o perigo de interpretar a Bíblia de forma fragmentada ou pensada, né? Pegar um versículozinho aqui, um versículo ali, e um texto fora de contexto, e um texto fora de contexto é um pretexto para justificar crença errada, justificar aquilo que o homem quer que enquadre na sua própria vida, ao invés do homem se enquadrar no evangelho, ao invés do homem permitir que o evangelho mude a sua vida, ele prefere mudar o evangelho para se enquadrar na sua própria vida. Então, o arianismo é exatamente isso, é a fragmentação da palavra, ou pensar a palavra, né? Pegar versículo isolado ali e trazer ele para se adaptar ao homem, acreditar de forma errada e levar muitos a acreditar também. Mas a palavra de Deus, ela já alertava, né? Pedro, ele alerta a respeito disso, sobre pessoas que vão deturpar as escrituras ou pensar as escrituras, fragmentar as escrituras, né? E para apoiar as suas ideias e vão sempre criar problemas, né? E esses problemas vão persistir até o dia de hoje. Lá em 2 Pedro 3,16, está escrito assim, ó: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre os quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como também as outras escrituras, para a sua própria perdição. Então nós precisamos conhecer as escrituras, não sermos enganados, até porque está escrito que se nós formos enganados, será para a nossa própria perdição. Por isso que nós precisamos ler as escrituras como um todo, compreender exatamente o que está escrito, não distorcer e nem pegar partes ou fragmentar as escrituras, pensar, tirar um versículo isolado, que, como eu disse, um texto fora de contexto é um pretexto para eu adaptar ao meu modo de viver. E nós é que precisamos seguir as pisadas de Cristo, como está escrito, né? Aquele que quiser vir após mim, ou seja, depois do que está escrito, negue-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz e siga-me. Ou seja, eu nego a mim mesmo, eu renuncio para poder seguir Jesus. E é após Jesus, depois do que está escrito. Amém? O segundo subtópico, suas explicações.
Ario e seus seguidores pensavam as escrituras aqui e acolá em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. Seguem algumas delas, as mais emblemáticas. O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Está lá em Provérbios 8:22. O qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Está em Colossenses 1:15. Houve tempo em que o filho não existia. Outra passagem favorita era: e a vida eterna é essa, que conheçam a ti, só, por único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Com isso, ignorava todo o pensamento bíblico que defendesse a eternidade e a deidade de Cristo. Então, para sustentar sua crença, ele selecionava versículo isolado, ou fragmentado, né? Pensava, como eu falei ainda há pouco, pensava versículos das escrituras, né? Pegava ali, igual um self-service no restaurante, né? Que você escolhe aquilo que você quer para colocar no seu prato e aquilo que você vai comer, né? Então, é exatamente isso que acontece. Quando a pessoa quer adaptar a Bíblia ao seu modo, fazer com que a Bíblia se adapte a ele. Então, é isso que ele faz. Escolhe o que ele quer e traz para a sua própria vida, aplica na sua própria vida e ainda tenta induzir outras pessoas a seguir essa interpretação, esse tipo de interpretação. E como eu já disse, o verdadeiro cristão, ele não interpreta a Bíblia, ele conhece a Bíblia, ele busca conhecer o Deus vivo, o Deus da palavra, no contexto original, sem distorcer a revelação de Deus. Ario, ele negava que Jesus era Deus. Ele usava texto isolado para dar essa fundamentação nessa crença e considerava que Jesus era inferior ao Pai em essência, sem considerar o restante das escrituras. Pegava versículos isolados, como o de João 14:28, o Pai é maior do que eu. Então, se baseava nisso para justificar a sua crença, desconsiderando o fato de que, como homem, Jesus ele se sujeitou ao Pai, mas de forma voluntária. Jesus foi sujeito à vontade do Pai, mas de forma voluntária, durante todo o período da encarnação. E os arianos, eles usam textos como, por exemplo, aquele texto de Colossenses 1:15, primogênito de toda a criação. Eles interpretam que Jesus foi criado por Deus antes de tudo. Eles interpretam que Deus criou primeiro Jesus para depois começar a criação. Enquanto que a palavra primogênito ali, tanto no grego como no hebraico, ela significa posição de supremacia e não criação. Da mesma forma como o Provérbios 8:22, o Senhor me possuía no início da sua obra. Então, os arianistas, eles interpretam isso de forma equivocada. Eles dizem que a sabedoria é Jesus que foi criado. Quando, na verdade, isso é um poema, né? Que fala da personificação da sabedoria. Não está falando literalmente sobre Cristo. E o arianismo, ele é só mais um exemplo de heresia que surge ali para interpretar a Bíblia e de forma parcial. E é por isso que a nossa fé, ela não pode estar baseada num único versículo bíblico, sem examinar toda a Escritura, sem examinar o contexto das Escrituras. E como eu falei, e vou repetir, um texto sem contexto é só um pretexto para fazer aquilo que a carne, ou a vontade, o desejo humano quer fazer. Então, a gente vai ver aí, ao longo do trimestre, outros grupos, né, que vai estar usando essa técnica de pegar um versículo ou outro, até distorcer palavras do versículo, né, para estar aí negando a divindade de Jesus. Importante a gente entender nesse momento que a verdade de Cristo, a palavra de Deus, ela não pode ser fragmentada, não pode ser descontextualizada, não pode ser pensada, não pode ser selecionada em parte separada. Então, nunca aceita um versículo ali fora do contexto, sem examinar exatamente o que o geral da palavra, que aquilo no geral da palavra, né, na palavra como um todo, o que quer dizer aquilo. E eu vou encerrar esse primeiro tópico aqui com uma frase de Martim Lutero. A Escritura interpreta a própria Escritura. Nenhuma passagem pode ser isolada para criar doutrinas. Então, nós precisamos estudar a Bíblia com profundidade e não se deixar enganar por heresias. E o terceiro subtópico aqui
Como solucionar a controvérsia? A controvérsia criou de Provérbios 8:22, da Septuaginta, é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é knan, obter, adquirir, criar, mas o sentido de criar para trazer à existência algo do nada é o verbo baran, como em Gênesis 1:1. O texto de Colossenses 1:15 diz que Jesus é o primogênito de toda a criação e não o primogênito de Deus. A palavra prototokos, primogênito, primeiro, chefe, foi usada pelos escritores sagrados como sentido de importância, prioridade, posição, primazia, preeminência, ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação. É a imagem do Deus invisível, porque é Deus. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade da natureza do Pai e do Filho. Então vamos lá, ó. Como solucionar essa controvérsia biblicamente? Judas, no versículo 3, ele responde isso, né? Ele diz assim, ó: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Então esse versículo, ele lembra para nós a necessidade que nós temos de defender a nossa fé, defender os verdadeiros ensinos dos falsos ensinos. Então o arianismo, ele ensina que Jesus foi criado, mas a Bíblia mostra que Jesus é eterno. Então nós precisamos conhecer as escrituras, conhecer o poder que existe nas escrituras, para a gente saber exatamente o que está escrito e aonde está escrito, que nós podemos crer no que realmente é, ao invés de pegar textos isolados que mostram o que outras pessoas querem que acreditemos. Lá em João 1, de 1 a 3, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Lá em Hebreus 1:3, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu poder. Então, os arianistas, né, os arianos, eles usam o texto de Provérbios 8:22, o Senhor me possuía no início da sua obra, para argumentar que Cristo foi criado. Isso fala da sabedoria de Deus e não de Cristo como criatura. Então, essa passagem aponta para uma sabedoria personificada e não para Cristo como criatura. Então, o texto de João 1, de 1 a 3, ele diz que Cristo já existia antes da criação. E lá em Colossenses 2:3, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Então, tem outros textos usados pelos arianos, como, por exemplo, de Colossenses 1:15. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Esse texto, ele é usado pelos arianos como prova de que Jesus foi criado. Na realidade, esse texto ensina que Jesus é soberano sobre a criação. Ele não faz parte, né, da criação de Deus. Ele não diz que Deus criou Jesus, mas que ele é soberano sobre a criação. Como nós já vimos, né, a palavra primogênito aqui não significa que ele foi o primeiro que Deus criou, mas significa que ele é a preeminência, ou ele tem a autoridade, né, é a herança de tudo, né? Significa que Jesus é o Criador, e não que ele foi criatura do Criador. Olha lá o que está escrito no Salmo 89:27, ó. Faloei meu primogênito, mais elevado que os reis da terra. Então, é o texto de Romanos 8:29, ó. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos, ou seja, o mais importante. Jesus não é parte da criação. Jesus estava na criação, fez parte da criação. É importante entender que Jesus é o criador de todas as coisas. E os arianos usavam o texto lá de João 17:3. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus a quem enviaste. Então, eles usam esse texto aí para argumentar que só o Pai é Deus. Então, nesse texto aqui, Jesus não está excluindo que ele é a divindade. Jesus aqui está mostrando que a vida eterna consiste em conhecer o Pai tanto quanto conhecer o Filho. Então, conhecer a Deus não é só de forma intelectual, mas é de forma relacional. Precisa se relacionar com Deus para conhecer Deus intimamente. Então, nós podemos afirmar que se Cristo não fosse Deus, nosso pecado não estaria plenamente pago, porque somente Deus poderia fazer esse resgate. Então, o texto de Isaías, lá 53, de 5 e 6, ele deixa claro que somente Deus pode satisfazer a justiça divina. Ou seja,
Somente o próprio Deus poderia pagar essa conta. E se Cristo não fosse Deus, adorar Jesus seria uma idolatria. Mas a gente vai ver ali que em Filipenses 2, de 10 e 11, a Bíblia vai ensinar que nós devemos adorar Cristo. Nós devemos adorar Jesus. Se Cristo não fosse Deus, o nosso relacionamento com Deus seria impossível. Porque lá em João 14,6 está escrito assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nós precisamos passar por Jesus, pela cruz, para poder chegar em Deus. Foi através de Jesus, através da morte de Jesus, que o véu se rasgou. E só a partir do momento que o véu se rasgou é que nós podemos chegar ao Santíssimo. Ou seja, nós precisamos passar por Cristo para chegar até Deus. Então nós precisamos estar preparados para defender a nossa fé contra as heresias. E o terceiro ponto da nossa lição, partindo para o final aqui, implicações do arianismo na atualidade. Temos também 3 subtópicos e o primeiro deles, a tradução do Novo Mundo. A exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto por meio de uma versão exclusiva das Escrituras denominada de tradução do Novo Mundo. Trata-se de uma versão tendenciosa. Veja alguns exemplos de falsificação. E a palavra era Deus. Deus com D minúsculo, visto que o texto correto é e a palavra era Deus. E o verbo era Deus. O texto sagrado declara grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Essas passagens falam textualmente que Jesus é Deus. Entretanto, a tradução Novo Mundo do grande Deus e o nosso Salvador Jesus Cristo, do nosso Deus, do Salvador Jesus Cristo, mudaram o texto sagrado como um do, onde não existe o texto grego para desvincular a divindade de Jesus. Então, muitos grupos religiosos usam essa Bíblia, tradução exclusiva da Bíblia, né, que é a tradução do Novo Mundo. Eles usam essa tradução para sustentar as suas doutrinas, distorcer o verdadeiro evangelho, quer dizer, o significado das escrituras bíblicas. E não é a única, não tem só essa tradução de Bíblia, tem outras traduções de Bíblia também que são traduzidas justamente para adequar ao ser humano. Pensa, né, como eu falei ainda há pouco, são fragmentações ou pensar mesmo, selecionar o que eu quero, o que eu não quero, tirar o que eu não quero, adaptar aquilo que eu quero, modificar, para que a Bíblia se enquadre no meu padrão de vida, entendeu? Não é ser a cópia de Cristo ou sermos a imagem e a semelhança de Deus. É fazer Deus a nossa imagem e semelhança. Tem pessoas que elas não querem ser a imagem e semelhança de Deus, mas querem fazer de Deus a imagem e semelhança delas. Então é exatamente isso que faz. Distorce as escrituras, modificam as escrituras para que as escrituras se adaptem a ela, para formar um Deus à imagem e semelhança delas, né? Quando a Bíblia diz o contrário disso, quando a Bíblia diz que nós somos semelhantes ao nosso Deus, nós devemos ser a cópia de Cristo, nós temos que ser semelhantes a Deus. Então, a própria palavra de Deus diz que a palavra ela é divinamente inspirada e ela não pode ser alterada para se ajustar às doutrinas humanas, mas é exatamente isso que as pessoas fazem. Então, lá em 2 Timóteo 3, do 16 e 17, diz assim, ó, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, nós precisamos ser repreendidos, corrigidos e instruídos na justiça de Deus. Não podemos adaptar a palavra de Deus para sermos como nós queremos ser. Então, tanto essa tradução do Novo Mundo como outras traduções da Bíblia, algumas outras, né, traduções da Bíblia que são feitas para adequar ao ser humano, muitas são feitas para facilitar a leitura e a compreensão, mas essa não tem o objetivo de facilitar a leitura, fazer com que o leitor compreenda com mais facilidade os textos sagrados, mas elas têm o objetivo de apoiar
a doutrina de igrejas, né, ou de seitas, ou pessoas que querem ali colocar suas próprias doutrinas, ou seja, levar os seus próprios ensinamentos, distorcendo a palavra de Deus. E nós sabemos que as escrituras, ou a palavra de Deus, a palavra genuína, a palavra verdadeira de Deus, deve governar a igreja. Não é a igreja que governa a escritura, não é o homem que governa a escritura, não é o homem que governa Deus, é Deus que governa o homem. Não é a escritura, ela veio para governar a igreja e não o contrário. Não é a igreja que vai governar a escritura. Não, eu vou fazer a escritura do meu jeito para fazer. Não, para se adaptar a mim. Não é a escritura que se adapta ao homem, é o homem que se adapta às escrituras. É o homem que se modifica, que se transforma. Como o primeiro milagre que Jesus fez, que foi a transformação da água em vinho. Ou seja, o homem é aquela água comum, né? Quando ele conhece a Deus e ele se transforma num vinho da melhor qualidade. Ou seja, tem que haver uma transformação no homem, não uma transformação da palavra para se adaptar no homem. Amém? Nós não podemos falsificar a Bíblia para criar doutrinas de acordo com aquilo que nós queremos. Lá em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E eu vou concluir aqui com 1 Pedro 3,15. Estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Precisamos conhecer as escrituras, precisamos saber o que está escrito e termos essa razão, ou termos esse raciocínio para entender que a palavra de Deus não vai se adaptar a nós. Somos nós que vamos nos transformar através da renovação da nossa mente, através da nossa renovação em Cristo Jesus, através da palavra de Deus, porque através da palavra de Deus, a palavra de Deus vai nos transformar. Glória a Deus. E o segundo subtópico aqui, os movimentos orientais. Nenhum deles reconhece a divindade de Jesus e para os panteístas monocistas não existe trindade e nem Jesus. O movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus, nem acredita que ele veio, ou seja, o Salvador, pois vê o Senhor Jesus como um mero guia espiritual e que inúmeras encarnações de Krishnas. O movimento Hare Krishna, ele é ligado ao hinduísmo, né, ao culto de Krishna, que nega a palavra de Deus como sendo uma revelação única e divina, rejeita Cristo como sendo o caminho de salvação e ensina práticas que vai afastando o homem do verdadeiro Deus. Então, esse movimento foi fundado nos Estados Unidos no ano de 1960 e é um movimento baseado no hinduísmo, que promove ali a adoração a Krishna como uma suprema divindade. Ensina que a repetição de mantras, né, que vai levar à iluminação espiritual, e a Bíblia diz que a fé vem do ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E que nós não devemos usar de vãs repetições, como está escrito lá em Mateus 6,7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, a Bíblia ensina que a verdadeira comunhão com Deus é baseada num relacionamento íntimo, num relacionamento pessoal, no seu relacionamento íntimo e pessoal com Deus, no falar com Deus, no estar com Deus, no manter contato com Deus no dia a dia, não em ficar repetindo rituais, repetindo palavras mecânicas. A verdadeira oração, ela é um diálogo com Deus, é um diálogo real com Deus, um diálogo sincero com Deus, é você conversar com Deus como se fosse não, porque Deus é uma pessoa que está ali diante de você e que você pode compartilhar com Ele, porque nós já vimos que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está conosco em todos os momentos, ele conhece o nosso passado, ele conhece o nosso presente, ele conhece o nosso futuro, ele sabe aquilo que ainda não aconteceu, ele sabe aquilo que já aconteceu, ele conhece a nossa dor, ele conhece o nosso sofrimento, ele sabe tudo que nós estamos passando e só ele tem o poder de nos tirar dessa situação, só ele tem o poder de nos livrar, de nos libertar. Então nós precisamos confiar plenamente em Deus e ter esse relacionamento, que não adianta eu ficar repetindo palavras desconexas que vai me fazer tranquilizar ou vai fazer a minha mente chegar ali num estado de espírito ali que vai me acalmar,
porém não vai solucionar aquilo que só Deus tem o poder de solucionar. É importante a gente entender ali que para os seguidores do Hare Krishna ali, Jesus é só um mestre iluminado, um avatar de Krishna, né? E nós sabemos que Jesus não é essa reencarnação, esse espírito que foi se reencarnando inúmeras vezes até chegar a ser um ser muito bom, que ensinou coisas muito boas. Então nós sabemos que nós entendemos através das escrituras que não existe reencarnação. Após a morte, depois que nós passarmos pela morte, nós vamos enfrentar o julgamento final. E a nossa eternidade vai estar selada a partir daí. Então tudo que nós tivermos que fazer é nessa vida. Tudo que nós tivermos que agradar a Deus é nessa vida. Porque a morte é o final. Após a morte, nós vamos enfrentar o julgamento de Deus e a nossa eternidade já está selada. Então, nós precisamos buscar a Deus agora, enquanto estamos aqui, né, em vida. Esse é o motivo pelo qual nós precisamos conhecer a verdade e pregar a verdade para não deixar que outras pessoas sejam enganadas, não deixar que o sacrifício de Jesus seja inválido. Jesus veio até essa terra, até esse mundo para resgatar a humanidade, para morrer pela salvação da humanidade. Então, a verdade precisa ser pregada, ela precisa chegar ao maior número de pessoas possíveis, precisa chegar a toda criatura, porque Jesus morreu por toda criatura. Então, a verdade da palavra de Deus precisa chegar a todos e nenhuma pessoa pode ser enganada. Então nós precisamos conhecer essa verdade e pregar essa verdade, como está escrito lá em João 8,32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós precisamos conhecer a verdade, nos aprofundar nessa verdade, na palavra de Deus, né, e estar firme para não deixar que nós não sermos enganados e não deixar que outras pessoas sejam enganadas por essas falsas verdades, né, que distorce o evangelho e compromete a salvação de muitas pessoas, ou invalida, né, o sacrifício de Cristo na cruz. O terceiro subtópico aqui, outros pontos. O Jesus do Alcorão é um mero mensageiro, não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador, nem morreu e nem ressuscitou. As religiões reencarnacionistas acusam a deidade absoluta de Jesus e a sua ressurreição dentre os mortos e não reconhecem a sua singularidade. O Jesus deles não passa de um médium ou um dos grandes mestres filósofos. No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais. É o Deus em forma humana. A gente vai ver aqui que o Alcorão, ele nega que Jesus seja Deus e que Jesus tenha morrido e ressuscitado. Então, o Alcorão reconhece Jesus como um profeta, né, e não como Deus. Ele não nega a divindade de Jesus, mas Jesus é chamado de Isa. Jesus ele não é visto como filho de Deus. Então, o Alcorão ele nega a crucificação e nega a ressurreição. Ele ensina que Jesus não morreu. Jesus foi elevado aos céus. Então, o Islã ele reconhece Jesus, mas ele nega a identidade de Jesus. Os movimentos reencarnacionistas, eles apresentam Jesus como um espírito evoluído ou um mestre iluminado. Jesus seria ali um espírito que foi se evoluindo, como eu falei ainda há pouco, né? Foi se encarnando e se evoluindo, encarnando, morrendo, encarnando e evoluindo, né? Eles consideram que Jesus não é Deus. Ele é uma pessoa qualquer que alcançou uma consciência crística, consciência assim alta, elevada, né? Uma consciência. Jesus era algo assim já divino, não divino, mas de grande sabedoria. Essa criança aí tá no espiritismo, no hinduísmo, na teosofia, na nova era. Então, para essas crianças aí, Jesus é um espírito evoluído, um espírito muito elevado. Ele não é o Deus encarnado, ele não é o mediador entre Deus e os homens. E a Bíblia afirma que Jesus é Deus, Jesus é Salvador, Redentor, ele é o único caminho que nos leva até o Pai. Jesus não é um profeta comum. Jesus não é um espírito evoluído. Jesus é o Deus em carne, aquele que encarnou e habitou entre os homens, aquele que mostrou a sua glória como a do unigênito Filho do Pai. Então, nós não devemos aceitar qualquer doutrina que diminua a divindade e a exclusividade de Jesus. Por isso que nós precisamos conhecer a Bíblia, conhecer o poder das Escrituras. E assim nós chegamos ao final da nossa lição. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E foi um prazer servir.